Olá, eu sou Renata de Oliveira Silva, advogada, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre cobrança de pensão alimentícia. Eu vou falar daquela cobrança da pensão que foi fixada em título judicial. O que é o título judicial? É aquele que você tem uma sentença, seja uma sentença de condenação, que o juiz fixou os alimentos, né, para uma parte prestar, seja uma sentença que homologou um acordo, que vocês fizeram um acordo e aí o juiz foi lá e sentenciou homologando. Então você tem um título que a gente chama de judicial. Como que isso é feito? Você vai procurar um advogado, esse advogado vai fazer uma ação de cumprimento de sentença. A gente tem duas maneiras de fazer esse cumprimento de sentença. Pelo o caminho da prisão civil, né, que é aquele caminho em que nós vamos pedir os últimos 3 meses de atraso, mais as pensões que forem vencendo aí durante o processo, porque o processo costuma demorar um pouco, a gente sabe disso. E aí, essas pensões também que foram vencendo, vai entrar aí na soma que o devedor terá que pagar. Ele vai ser citado, esse devedor, ele vai ter 3 dias para apresentar uma justificativa ao juiz porque ele não pagou ou para pagar e apresentar, né, os recibos. E aí, nesse prazo, o juiz vai avaliar, né, essa justificativa que ele juntou, ou os recibos de pagamento, ou o recibo de quitação daquilo. Se o juiz entender que ele não cumpriu com a obrigação, com o dever que ele tinha que prestar os alimentos, o juiz pode decretar a prisão civil, que pode ser 30, no máximo até 60 dias. Esse é um caminho muitas vezes escolhido, né, para poder fazer a cobrança, porque tem mais efetividade, as pessoas sabem que a prisão civil por cobrança de pensão no Brasil acontece, né, ela realmente vai lá e se efetiva se o devedor não pagar. O outro caminho é o caminho de penhora de bens, que a gente fala. Esse caminho da penhora de bens, ele é feito, ele não é só restrito aos últimos 3 meses, mas as que vencerem, ele pode ser de um período maior. Contudo, nós advogados avaliamos muito, né, com o cliente, com o representante daquela criança ou adolescente para quem os alimentos deveriam ser prestados, se o devedor tem bens, se a gente tem onde buscar essa penhora, se ele tem salário em folha, porque se ele não tiver, nós vamos ficar ali correndo no processo sem muita efetividade. Por isso que no Brasil, né, pela condição da maioria das pessoas aí, a gente muitas vezes vai pelo caminho da prisão civil. Importante salientar que não precisa ter muito tempo de atraso, atrasou o primeiro mês, pode procurar um advogado para entrar com a ação, não fique esperando muito, porque depois, se for preciso fazer pelo rito da prisão civil aí, você vai poder cobrar os 3 últimos meses, né? Então, sempre atentar para isso, não deixe acumular para procurar aí buscar resguardar o direito do seu filho, né, da sua filha, da necessidade dele desses alimentos, tá? Então, procure um advogado, procure o convênio da defensoria aí com a OAB, se você não tem condições de pagar um advogado, procure um advogado particular, se for o caso, converse com ele de sua confiança, mas não deixe isso passar muito, né? Num outro vídeo aí nós vamos conversar também um pouco sobre a defesa daquele que está sofrendo o cumprimento de sentença. Mas especificamente hoje nós tratamos de como cobrar. Nós estamos falando da pensão do filho, né? Que o filho teria o direito e tem isso fixado em documento judicial, em sentença.